cânticos, o Senhor é o meu pastor. Nós cantamos esse cântico ontem na reunião do presbitério aqui, até porque a pregação do pastor falou sobre esse assunto, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou numa outra tradução, o Senhor é meu pastor e eu estou totalmente satisfeito em tudo, não é? Se nada me faltará, vai logo a nossa ideia, coisas materiais. Pela nossa cultura, quando eu digo Senhor é meu pastor e nada me faltará, vem logo à memória coisas materiais. Não é. O homem está falando de tudo, no sentido de paz, de espírito, tudo. Ele estava perseguido e dizia, me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me faz repousar sereno, tranquilo. Então ele está dizendo, eu tenho paz de espírito, eu tenho a presença do Senhor na minha vida. É isso. O nada me faltará, é nada mesmo. Não é só coisas materiais, não. Então ele diz assim... O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guiar-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guiar-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Se eu tiver meio pálido, é exatamente falta de oxigenação, certo?
Mas vamos para frente. Como eu disse, falta de cantar, tocar complica mais ainda. Então nós temos um outro hino, maravilhoso também, Rei dos Reis, Ungido de Deus, Pão da Vida. Amém, oremos. Bom é render graças ao Senhor. Nós estamos reunidos, Pai, e pedimos a assistência do Teu Espírito Santo, Pai, para entendermos, Pai, tudo o que está acontecendo, os louvores, na pregação da palavra, na maneira como caminhou uma liturgia, Pai. Nós pedimos que em tudo, Pai, Tu venha apresentar, Pai, a Tua graça a cada um dos irmãos, Pai. Pedimos também pelos irmãos que não estão presentes, Pai, porque bom é render graças a Ti, Pai. Perdoa-lhes, Pai, porque sabes os motivos, alguns motivos justificados, outros nem tanto, Pai, mas sabemos que este mundo não tem a oferecer, Pai, o que Tu podes preencher em nossos corações. Então que a cada dia, Pai, o nosso coração anseie mais estar na Tua presença, Pai,
estar também com os irmãos, Pai, ministrando, entendendo. Pedimos isso, Pai, certos da ação do Teu Espírito, e o fazemos, Pai, com a certeza e pelos méritos de Jesus, Pai. Nos achegamos a Ti para pedimos tudo isto, Pai. Então nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ler 3 versículos. Primeiramente em Mateus. Abram a Bíblia aí para Estevão, ele está querendo ler também. Então, nós vamos ler 3 versículos. Um em Mateus 5,17. Sermão do Monte, Mateus 5,17. Jesus dizendo assim aos seus ouvintes lá, aos seus discípulos, especialmente a quem Jesus ensinou foi aos seus discípulos. Havia multidões? Havia fariseus? Havia, e ele sempre se contrapunha aos fariseus, ele estava ensinando aos seus discípulos. Então ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O segundo versículo que nós vamos ler está em Romanos 6:14. Onde o apóstolo Paulo, também ensinando, diz assim. Ele estava falando da nossa libertação, da escravidão, do pecado e tudo, e ele disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Depois a gente vai ver isso. A lei condena, não era mais o caso. E o outro versículo que nós vamos ler está em 2 Coríntios. Todos os 3 versículos estão falando em lei, por isso que eu escolhi esses 3 versículos. Capítulo 3, versículo 6. Paulo falando sobre o ministério da pregação da palavra, ele e seus discípulos a quem ele estava ensinando também, ele estava falando dele, do ministério da pregação, que era ele, o pregador, ele e os apóstolos. E ele diz assim, ele está falando que ninguém é suficiente, ele tinha dito antes, para estas coisas, mas a nossa suficiência vem de Deus, ele diz, aí diz, o qual, o Senhor Deus, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, a letra da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós lemos 3 versículos que falam da lei, e nós vamos ver aqui alguns aspectos da lei, porque nós vamos falar da lei de Deus e o Evangelho de Cristo. As pessoas têm como se fossem 2 coisas estanques, e não são. Então nós já falamos aqui, irmãos, temos falado aqui sobre o equívoco daqueles que dizem que a lei de Deus do Velho Testamento foi abolida, acabou, isso passou. Ou então que foi substituída pelo Evangelho, o Evangelho de Cristo no Novo Testamento. Não tem mais lei, coisa nenhuma. É comum ouvir que estamos na dispensação da graça e não mais debaixo da lei, numa clara falta de discernimento do que Paulo ensinou aqui em Romanos 6,14, que nós lemos aqui. Não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. Clara falta de discernimento do que era que o apóstolo estava falando. Naquele contexto ali, Paulo estava falando, ele está explicando que a graça nos livrou da escravidão, da lei, da escravidão do pecado, da maldição que a lei impunha por causa do pecado. É disso que o homem está falando. Ele está falando que Jesus, pela sua graça, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, exatamente em cumprimento à lei, que dizia que a alma que pecar, essa morrerá. Sendo aí este fato de Cristo na cruz,
o início do que se entende por evangelho, como se fossem coisas estanques. E não são. Como Deus é eterno e justo, tanto a sua lei é eterna e justa, como a sua aplicação em Cristo, na cruz do Calvário, em cumprimento à lei de Deus, que é eterna e justa, se cumpriu no tempo que Jesus foi crucificado e na eternidade, como ele bradou, está consumado. E nós estamos andando ainda nesse processo. João 19:30, está consumado. Então essa lei é perfeita, foi consumada no tempo, na eternidade, está consumada. Por isso, seja na lei de Deus, seja no evangelho de Cristo, os salvos saberão discernir pela palavra a vontade de Deus para as suas vidas. Eu não estou livre do cumprimento da lei coisa nenhuma agora que eu fui salvo. Peraí, meu amigo, agora que eu fui salvo, porque eu sou salvo, eu vou cumprir a lei que Cristo mandou que eu cumprisse. Não é a lei de Moisés, coisa nenhuma, que nem os judaizantes queriam, que Paulo ensinava lá o pessoal, não, tem que circuncidar, tem que fazer sacrifício, aquilo ali, acabou. A lei cerimonial acabou. Cristo foi exatamente o cumprimento de toda a lei cerimonial. Então, meus filhos, a lei de Deus não deixou de existir, não. E a própria lei tem funções. Tem suas funções, e uma delas é servir de espelho que reflete para nós tanto a santidade de Deus, a lei de Deus é santa, como a nossa pecaminosidade, as nossas deficiências. Mesmo quando nos esforçamos para cumprir a lei, ela mesma nos obriga a reconhecer a nossa incapacidade de cumpri-la. A lei dos homens, nós somos incapazes de cumpri-la. Imagine a de Deus. A própria lei nos obriga a saber o quanto nós precisamos da graça de Deus. Todo dia eu digo, meu Senhor, eu pequei de novo, se for o caso, eu preciso da tua graça, meu Senhor. Romanos 7, de 15 a 25, Paulo fala da desgraça, digamos assim, da desventura dele em saber que a lei de Deus é boa, mas há outra lei do pecado dentro de mim, e as coisas que eu quero fazer de acordo com a lei eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer de acordo com a lei também, isso eu faço. Desventurado homem que sou. Paulo disse isso. Então, nesse aspecto, a lei destina-se a nos dar conhecimento do pecado, como Paulo diz em Romanos 3, 20. Pela lei vem o pleno conhecimento de Deus. É a lei que nos dá conhecimento de Deus e que Ele é santo e que abomina o pecado. Ou seja, como a lei é eterna, portanto, anterior aos nossos pecados, nós sabemos quando cometemos algum pecado, porque a lei de Deus nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. A lei de Deus nos diz como devemos e como não devemos proceder. E diz também qual é a penalidade para o caso do descumprimento da lei. Adão, o dia em que comeres dessa árvore que eu te disse para não comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Também diz através do profeta Ezequias, a alma que pecar, essa morrerá. Interessante, irmãos, é que isso, eu já falei para vocês em outra ocasião aqui, ou em outras ocasiões, isso nada mais é do que dois princípios que nós temos na nossa Constituição e no Código Penal também. A Constituição é o artigo 5º, inciso 39, e no Código Penal é logo o primeiro artigo, que diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina. Então repare que tem que haver uma lei dizendo que tal conduta é crime. Se não tiver uma lei dizendo que é crime, não é crime. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas se houver uma lei dizendo que aquilo é crime, então você não pode fazer. Muito bem. O mesmo artigo, ou inciso da Constituição e o artigo do Código Penal, ele continua: e não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a mesma lei que diz que é crime,
vai dizer também qual é a pena em caso de infração. Eu até brinquei na época de que disseram que era proibido fumar dentro de avião, fumar. Sim, mas qual é a pena? O Brasil é tão que fez uma lei que contra a própria Constituição dizia que era proibido fumar em público, mas não dizia qual era a penalidade caso o cidadão fumasse. E agora? Não podia fumar em avião, sim, mas qual era a pena? Joga o cabo para fora do avião. Tinha que ter alguma pena. Em princípio, quando fizeram a lei, era incompleta. Depois botaram as penas. Então tem que dizer que é crime e tem que dizer qual é a pena em caso de desobediência à lei, infração da lei, certo? Isso são os princípios que a gente aprende em direito: princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Quer dizer, a lei já diz qual é a pena que você vai pagar. A alma que pecar, essa morrerá. Adão, o dia em que comeres, morrerás. Então estava dizendo que não podia comer de tal árvore e o dia que comeres, morrerás. Dizia o crime e dizia a pena. A alma que pecar, essa morrerá. Princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Ezequiel 18, 20, está escrito isso. Então repare bem, e no caso de Gênesis, é Gênesis 2,17. Então por isso, irmãos, precisamos da graça de Deus. E Ele é tão gracioso que a lei que condena também se destina a nos conduzir ao Evangelho de Cristo, que é a graça que nos salva, ao Evangelho de Cristo, ao arrependimento, exatamente, para perdão dos nossos pecados. Jesus mandou seus discípulos lá em Lucas 24, final: vocês vão pregar contando isso que vocês viram, vocês foram testemunha, vocês vão pregar chamando pecadores ao arrependimento para que sejam perdoados os seus pecados. Que maravilha! A lei que foi cumprida em Cristo, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Pois é, cumpriu, pois agora eu cumpri. A alma que pecar, esta morrerá. Eu morri por vocês. Então vocês agora vão pregar isso, chamando pecadores ao arrependimento. É essa pregação que Jesus mandou a igreja fazer. Mandou os seus apóstolos fazerem. E deu ordem a eles: ensinem tudo o que eu vos tenho ordenado. Eles ensinaram. Eles ensinaram. Muito bem, irmãos, então olhem só. Arrependimento para quê? Para a justificação. Paulo diz lá em Romanos que Jesus morreu e justificou e ressuscitou para a nossa justificação. Então está escrito em Gálatas 3, 21 a 24 o seguinte: é porventura a lei, lá do Velho Testamento, contrária às promessas de Deus? Claro que não. Se as promessas de Deus estão na lei. Ele responde, ele pergunta e ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, a Escritura está dizendo: o mundo está condenado. Para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Lembram? Aos que nele creem. O mundo todo está condenado, mas os que nele creem serão libertados. A gente tem isso, o famoso Evangelho, João 3,16, todo que nele crê não pereça. A situação inicial de todo mundo, meu amigo Estevão que está aí, bebê, tem pecado nenhum, mas a situação inicial dele é de perecimento. Qualquer ser que nasça nesse mundo, Deus salva, Deus é quem tira dessa condição. Estevão tem condição de crer? Ainda não, então deixe que Deus trate isso. Não sou eu. E vou dizer que Estevão, não vai salvo, não é um bebê. Não sei, meu, deixa com Deus isso. Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então pronto, deixe com Deus isso aí. Eu não tenho como julgar e nem dizer nada. É Deus, as crianças, Ele mesmo disse que são dele, então são dele, pronto. Mas em princípio, todo mundo que nasce em Adão. É o segundo nascimento em Cristo, no Espírito, é que nos leva ao céu e nos tira dessa condenação. Então ele diz que a promessa aos que creem, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou a função da lei, a lei nos serviu de guia, de babá, de professor, de preceptor, ou aquele que ensina alguém que não sabe. Pronto. Então, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. É isso que Paulo está dizendo: não estamos mais sob a lei, agora nós estamos sob a graça.
Portanto, irmãos, além de determinar e aplicar a punição de pecados cometidos, e a punição é na forma da lei, para restringir o mal, é para isso. Irmão, se não houvesse lei, nós não conseguiríamos viver. Porque seria a lei do mais forte, cada um mata todo mundo mata todo mundo, não tem. Então as pessoas condenam prefeito, condenam, digamos assim, políticos. Tem que existir esse povo, senão a gente não podia viver. Tem que existir o governo, Deus criou. No mundo nós temos duas agências claramente determinadas por Deus. Agências do mundo que governam o mundo, poder, polícia, deputado, ou seja lá o que for, presidente, juiz, escola. E a igreja? A igreja é a agência do reino de Deus para pregar o evangelho da salvação. É só este o papel da igreja, o resto vem em consequência disso. E nós, membros da igreja, somos os agentes para pregar esse evangelho da salvação. Se a igreja soubesse disso e fizesse isso, aí a coisa funcionava. Mas a igreja quer se meter a ser governo, quer se meter a ser Estado. Não vai dar certo, como não está dando, todo mundo está vendo. Igreja e Estado estão quase a mesma coisa, de novo, já aconteceu quantas vezes? Interessante, a história já mostrou isso tantas vezes, quando a igreja se mistura com o Estado, dá numa zona, todo mundo sabe disso. Está aí na história. A história na universidade se gaba de dizer que o curso de história, ele nos ensina através das coisas do passado para vivermos corretamente o presente com vista num futuro promissor. Eles se esqueceram que a Primeira Guerra Mundial não ensinou nada, logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial. Arrogância da ciência. Eu sou cientista. E a ciência, para mim, é uma pérola de arrogância. Qualquer uma. Então, irmãos, a lei serviu de aio, e ela também nos orienta para as práticas das boas obras. A própria lei nos orienta, conforme Deus, o legislador, planejou desde a eternidade. A lei é eterna, como Paulo diz em Efésios 2:10, que nós sabemos muito bem. Pois somos feitura dele, de quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus, fomos criados primeiramente através de nossos pais, Adão, Eva, meu pai, minha mãe, mas agora nós fomos criados de novo em Cristo Jesus, para boas obras, está na lei tudo isso, as quais, desde antes da fundação do mundo, ele diz nessa própria carta aos Efésios, no início desse capítulo 2, desde antes da fundação do mundo, ele preparou em Cristo Jesus para que andássemos nela. A lei, desde a eternidade, ele preparou isso, de antemão, preparou para que andássemos nelas. E estas boas obras estão todas determinadas lá na lei. A lei está tudo determinado o que é que a gente tem que fazer. E isso segundo o evangelho da salvação. A lei nos mandou o evangelho da salvação pregado pelo próprio Senhor Jesus. Em Mateus 22, de 37 a 40, quando os hipócritas fariseus foram perguntar a lei qual é o maior mandamento, ele disse: olha, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Tá. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá. Pois bem, cumprindo esses dois mandamentos, vocês terão cumprido toda a lei. Jesus não ensinou nada novo. Ele não ensinou nada novo. Estes dois mandamentos, se vocês cumprirem, terão cumprido toda a lei. O evangelho de Cristo é a lei. Então, irmãos, esta é a síntese da lei de Deus que Jesus deu a eles. No seu evangelho, estudando o evangelho. Ele ensina aos mestres de Israel e os adverte, os hipócritas lá. Inclusive, ele os adverte quanto ao cuidado e zelo que tais ensinamentos devem ser repassados aos outros. Quem tem o papel de mestre? Tiago diz lá em capítulo 3, versículo 1: irmãos, não queirais muito de vós ser mestres, porque haveremos de dar conta disso. A nossa responsabilidade é muito maior. Não se meta a querer ser mestre sem ser mestre, sem ter estudado, sem ter se preparado. Porque o próprio Senhor Jesus disse aqui no seu evangelho: aquele que violar um destes mandamentos, que mandamentos? Os mandamentos da lei que ele estava ensinando,
posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Mateus 5,19. Eu vim cumprir a lei, estou ensinando para vocês como é que se cumpre essa lei. Venham atrás de mim, me sigam, que vocês vão ver como é que se cumpre essa lei. É assim que, segundo a lei é o evangelho, o Senhor nos habilita, como lemos no último versículo que lemos, o Senhor nos habilita para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo estava falando dele, apóstolo e dos outros apóstolos, os que ensinavam. É assim que Deus nos habilita para uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Não da letra, não é mais segundo essa lei de Moisés, que tem que matar animal, tem que não sei o quê, tem que circuncidar, tem que observar sábado. Jesus já cumpriu tudo isso. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6 que nós lemos. Jesus também ensina a obediência aos seus mandamentos, irmãos. E isso, ele diz, é uma prova de que o amamos. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Há lei nesse negócio. Não é porque foi salvo que agora não tem mais lei não. Que conversa é essa? Se o Senhor Jesus veio cumprir a lei, como é que eu não tenho que cumprir? Eu não tenho que cumprir a lei que foi cumprida nele. A lei cerimonial, sacrifícios e tudo. Observar dias, observar não sei o que e tudo. Por isso que eu já disse para vocês, eu não gosto de datas festivas, porque elas são 100% comerciais, inclusive o Natal, que é a maior. Eu já preguei isso aqui, já falei. Inclusive o Natal, que é a maior festa comercial que nós temos. Então, irmãos, são datas criadas para manipular as pessoas, só para isso. Então, repare bem, as festas que Deus criou lá em Israel, eu preguei aqui um dia desses, as festas que ele criou, foi para o povo lembrar o tempo todo de como Deus os tirou do Egito e os levou para a terra prometida deles. Era essa a finalidade, era o louvor da glória de Deus, não era fazer festa pela festa, não. Porque é meu aniversário, sim, mas eu estou fazendo essa festa por quê? Eu pelo menos lembro de Deus nesse meu aniversário. Então isso é uma festa profana, normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado. É assim, segundo a lei e o evangelho, Deus nos formou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Embora não tenhamos mais que cumprir a lei do Velho Testamento nos aspectos cerimonial, estou lembrando, o aspecto cerimonial não existe mais. Isso foi para Israel, nação de Israel lá, e Jesus cumpriu. Interessante, irmãos. A dificuldade e a prova de que nós não cumprimos lei, nem temos condição de cumprir, a lei Deus deu por Moisés ao povo. O povo não cumpriu. Deus se vingou deles, como ele mesmo disse. Vocês vão ver o que a lei traz a pena. Ele disse qual era a pena. Em todos os casos ele disse, cumpriu a pena. Veio o massacre do povo pela Assíria, mas sobrou o remanescente fiel. O povo lá, ora a Deus e tal, de novo o povo levanta, o povo passa a descumprir tudo a lei. E eu já disse, a culpa, a palavra é essa mesmo, era dos pais, sempre, em não ensinar os filhos. Aí chega num ponto que virou zona de novo, Deus de novo acabou o povo através da Babilônia, com a Síria, com tudo. O povo, Deus, lá através da Babilônia, mas o remanescente fiel vai ficando. Morria muita gente nessas guerras, mas o remanescente fiel ficava. Aí lá vem de novo Babilônia, Medo-Persa, Império Medo-Persa, acaba de novo com Babilônia, com o resto do povo, mas o remanescente fiel Deus levou adiante. Se repete a mesma ladainha, o povo não obedece à lei de Deus e Deus os castiga, mas uma vez, lá vem a Grécia, e de novo acaba com todo mundo, com Medo-Persa, com judeu, com todo mundo, mas o remanescente fiel fica. Vem se repetir a história com a Grécia, acontece a mesma coisa, vem Roma, destrói tudo, mas o remanescente fiel fica, pois esse remanescente fiel foi de ladeira abaixo até matar Cristo, o Messias, mas ficou o remanescente fiel. Esse remanescente fiel pregou o evangelho que Cristo mandou, é disso que nós estamos falando. O evangelho que é exatamente a sequência e o cumprimento da lei. Todo mundo
pelo menos uma parte da história todo mundo conhece, no que se transformou a Igreja Católica Romana. Vem a Reforma Protestante, bota mais ou menos a coisa nos eixos, depois fica a mesma coisa. Ninguém sabe mais hoje o que é a Igreja Católica, o que é a Igreja Evangélica, é tudo farinha do mesmo saco, está tudo no mesmo balaio, inclusive junto com a política. Aí por causa disso uns se rebelam contra a política e usam o púlpito para fazer pregações. Isso está errado, isso é contra as Escrituras. Então nós temos que prestar muita atenção, meus filhos. O Evangelho é o cumprimento da lei, é a sequência da lei, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Embora não tenhamos mais que cumprir a lei, como eu disse, nos aspectos cerimonial, no aspecto moral, cuja estrutura é exatamente o Sermão do Monte, capítulos 5 a 7, 5, 6 e 7 de Mateus, nós estamos sob a lei de Cristo, cujos mandamentos devemos seguir como regra de vida. Está aqui a Bíblia, está nos ensinando. E nós precisamos fazer isso especialmente para o mundo ver. Nossa vida como crente, Jesus disse, vocês são luz do mundo. Está aqui também no Sermão do Monte. Vocês são luz do mundo. Vocês têm que viver assim para o mundo ver e glorificar a Deus. Ele não está dizendo para o mundo ser salvo, não. Ele está dizendo para o mundo ver e glorificar a Deus, inclusive, pela vida de vocês. Nós temos que dar testemunho, principalmente entre os não crentes, para ele ver como é que vive um filho de Deus, como é que vive um crente, como é que esse crente vive de acordo com a lei de Deus, de acordo com o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, na sua pregação, ele diz que entre os não crentes, ele dava um jeito aos sem lei, esse que ele está dizendo aos sem lei, era o povo que não era judeu. Que lei ele está falando? É a lei de Moisés. Então, aos sem lei, como se eu mesmo fosse um sem lei também, para poder ter diálogo com eles e ensinar. Não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Cristo mandou pregar aos pecadores e chamá-los ao arrependimento e testemunhar o que aconteceu. Pois é, Paulo disse, eu faço isso com eles, inclusive os sem lei, eu chego para lá como se eu fosse um sem lei também. Paulo era judeu, todo mundo sabe disso. Paulo era judeu, todo mundo sabe, e zeloso da lei de Moisés, perseguiu a igreja, mas ele entendeu, essa lei foi cumprida. Eu não tenho que mais estar matando ninguém por causa disso. Agora é Jesus, só que esse Jesus tem uma lei também. Eu tenho que ensinar segundo, debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, os gentios. 1 Coríntios 9, 21. Portanto, irmãos, esses sem lei que Paulo fala, são os gentios. E nós não vemos aqui nenhum viés ecumênico em Paulo, como já ouvi tantas pregações e vi tantos livros falando da maravilha que Paulo tinha de se misturar e não sei o que e tal. Alguns veem que aí a ecumenismo dá para estar todo mundo junto. Nossos irmãos católicos, são meus irmãos coisa nenhuma? Meus irmãos são os que foram adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. Só esses. A gente tem que prestar muita atenção. Aí, aos que não são, eu tenho que testemunhar exatamente essa minha filiação a Cristo, essa minha nova vida. E tem uma lei que eu tenho que seguir para fazer isso. Não é do jeito que eu quero. Até o nosso culto, a nossa regra presbiteriana diz, a Constituição de Westminster, Confissão de Westminster, nós não podemos cultuar a Deus do jeito que nós queremos. É do jeito que Ele determinou. Está na Bíblia tudo. Então tem uma lei para a gente cumprir. Aí por que eu vou fazer do jeito que eu quero? Está na Bíblia. Sim, para que serve a Bíblia? Para eu achar alguns versículos que eu gosto. Esse versículo aqui dá para eu adotar, são meus versículos. Aqueles que são contra o que eu acho, esses aí eu simplesmente ignoro. Olha, irmãos, esse sem lei que Paulo fala aqui não tem nada a ver com ecumenismo, coisa nenhuma, não. Nem tem aqui uma diferenciação entre o que a lei ensinava e o que Jesus ensina, no caso. Não tem, não. Uma vez que em Cristo o Evangelho nada mais é do que o cumprimento da lei. Não tinha mais a lei cerimonial, repito, ela foi totalmente cumprida em Cristo. Todos aqueles sacrifícios, o próprio templo, o sábado, tudo aquilo ali era uma prefiguração de Cristo. Quando ele veio, aquilo ali, tudo se cumpriu nele. E ele disse isso tantas vezes.
Acho interessante, irmãos, que Jesus, nos evangelhos, Jesus tantas vezes condenou os líderes da igreja pelo seu formalismo. E a igreja é do mesmo jeito. O formalismo é mais importante do que a palavra de Deus. Todo mundo vê isso em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é concílio. Então, irmãos, não há aqui ecumenismo coisa nenhuma, não. Não há mais o que fazer em cerimoniais, porque isso foi cumprido em Cristo. E ele resumiu de novo, no capítulo 7, já no final do Sermão do Monte. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você tem que fazer isso aí. Ama a Deus, duas vezes a síntese que Jesus fez. Ama a Deus e ama o teu próximo. Terás cumprido a lei e os profetas. De novo agora aqui, o que tu queres que te façam, tu faz também aos outros. Esta é a lei e os profetas. Não existe a lei e o evangelho um diferente do outro. Não existe isso. Nem existe ecumenismo de Paulo, quando ele disse isso, que eu me fiz igual a eles para pregar o evangelho para eles. Não é ecumenismo coisa nenhuma. Um amigo meu me convidou para o que ele disse que era um culto ecumênico, amigo do Banco do Brasil ainda. Num condomínio dele. Estava havendo um condomínio grande. Estava havendo uma confusão muito grande lá e ele, como síndico, psicólogo, resolveu fazer um culto ecumênico para apaziguar a confusão lá. Aí, como era meu amigo, me chamou. Olha aí, você pode vir aqui. É um culto ecumênico. Vai ter padre, vai ter macumbeiro, vai ter espírito. Digo, posso não, meu amigo? Ah, não é para pregar o evangelho. Digo, exatamente. Eu não prego o evangelho nessas condições. Não há como me pregar desse jeito aí. Mas, rapaz, eu não tenho mais rapaz, meu amigo. Eu estou lhe dizendo, sou seu amigo, fomos colegas do Banco do Brasil, eu não vou pregar em culto ecumênico aí, coisa nenhuma. Uma vez me chamaram também para o hospital, ali, o hospital militar. Culto ecumênico lá para fazer, todo mundo. Eu não vou. Por quê? Porque se eu for, pregar, eu vou ter que chamar o governador que estava lá ao arrependimento também. Vou ter que dizer todo. Aí lá vai complicar o meio campo. Então é melhor, eles não querem isso. Eles não querem isso. Aí eu não vou lá para aparecer, a minha igreja aparecer, porque eu fui lá num culto ecumênico que o governador estava. Qual é? Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção. Nós, somente quando discernimos essas coisas, lei e evangelho, o que é que a lei mandou? A lei mandou a gente seguir até Cristo. O que é que Cristo disse quando ele chegou? Eu cumpri a lei. Agora vocês vão fazer o que eu estou mandando. Então, se eu estou mandando, tem uma lei também. Tem uma regra também, tem uma obediência também para fazer. Eu estou pela graça, pela graça, então agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu já estou perdoado. Eu já vi irmão nosso, presbiteriano, dizer isso para mim, pastor, sou predestinado, eu posso fazer o que eu bem entender, porque Jesus já me perdoou. Eu digo, nem crente você é, meu amigo. Você ainda tem que se converter. Eu disse desse jeito na hora, camarada. Você precisa de conversão. Não entendeu nada ainda da salvação. Fui condenado porque disse essa verdade para o cidadão. Faltou amor em mim. Oi? Interessante, Jesus fazia desse jeito. Os apóstolos faziam desse jeito. Os profetas do Velho Testamento faziam desse jeito. Confrontação com a palavra. Então, meus filhos, nós precisamos discernir essas coisas, compreender que a lei de Deus, assim como o Evangelho de Cristo, é a mesma provisão de Deus para a salvação do seu povo, para a salvação dos seus eleitos, para a salvação daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Fazê-los seus filhos semelhantes a Cristo. Romanos 8, 28, 29. Aí sim, como pastor, no caso aqui, como pregadores do Evangelho, presbíteros que estão aqui ouvindo, aí sim, quando nós entendemos essas coisas, nós podemos viver e pregar.
pregar sem viver, você é um hipócrita, que nem Paulo, que nem Jesus chama tanto os pastores da época dele. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, ladrões, salteadores. Já disse para vocês aqui, as únicas pessoas às quais Jesus usou palavras ofensivas foi aos pastores, aos líderes espirituais de Israel, de acordo com a lei. Nunca Jesus ofendeu ninguém, a não ser os líderes de Israel, os pastores, escribas, fariseus e saduceus. Os saduceus eram os donos do templo, os fariseus eram os doutores de explicar a lei, e os escribas eram os escrivãos faziam a cópia de rolo, era de papel ou de pergaminho, com o tempo tinha que refazer. Os escribas eram o cartório de Deus para fazer aquilo ali de ofício. Muito bem, então, meus irmãos, nós quando entendemos essas coisas, especialmente eu aqui, aí nós podemos viver como ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual é a minha função e de qualquer um outro pastor? Ensinar essa palavra de Deus, ensinar que essa lei veio até o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Ali foi, digamos assim, o ponto de corte entre o cumprimento da lei cerimonial e daqui para frente obedeçam os meus mandamentos. Jesus brigou o tempo todo com os fariseus e eles o mataram. Não foram eles que mataram Jesus, mas foram eles que urdiram a morte de Jesus. A autoridade até estava do lado de Jesus. Pilatos, não vejo o pecado nesse homem. Por que tu não responde o que eu te pergunto? Não sabes que eu posso te livrar? Então ele estava até a favor de Jesus. Como Paulo, quando foi levado às autoridades lá, Festo, Agripa, não sei quem, todos eles não estavam contra Paulo, não. Não estou vendo nada errado nesse homem. Teve um que chegou a dizer, rapaz, por pouco tu não me convence. Por pouco tu não me converte com essas tuas palavras. Eu não estou lembrado qual foi que disse isso. E algumas vezes eles livraram Paulo, inclusive, de ser apedrejado pelo povo. Jesus disse, se mataram a mim ou perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Porém, se ouviram a minha palavra, também vão ouvir a vossa. E qual é a vossa que Jesus mandar? Fazei o que eu vos mando. Há uma lei nesse negócio. Não é simplesmente vai e diga que é salvo e pode fazer o que você bem entender. Ou o que você quer, ou o que você acha. Portanto, meus filhos, terminando, Jesus cumpriu a lei sim. Ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Pois é, ele cumpriu. Ele cumpriu. Cumpriu a lei que condena o pecador à morte. Ele foi morto por causa disso. Maldito aquele que for pregado no madeiro. Pois foi ele. Foi ele que foi pregado no madeiro por nossa causa. E por que aconteceu isso? Porque ele é o cumprimento da lei. A lei não disse, a alma que pecar essa morrerá, pois Jesus levou os pecados de todos os eleitos de Deus ali na cruz. Deus agora, quando olha para o pecador, aos seus eleitos, ele enxerga Cristo na frente. A sua ira não vai cair sobre os seus eleitos, vai cair sobre o resto do mundo no dia certo. Quando Jesus voltar, ele não virá mais como Salvador, ele virá como juiz, o justo juiz. Para a direita, benditos do meu Pai. Para a esquerda, malditos para o fogo do inferno. Então nós temos que entender essas coisas. Porque Jesus morreu por nós e ressuscitou, como Paulo diz aos Romanos, para a nossa justificação e nos deixou o Espírito. Quem é este Espírito? Deus. Como Pedro diz a Ananias, Ananias, tu não mentiste ao homem não, tu mentiste ao Espírito. Ananias estava mentindo lá para os apóstolos, para todo mundo, dando uma de bam. Ele disse, olha, tu não está mentindo para o homem não, tu estás mentindo para o Espírito. Puf, caiu morto no chão o homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. O Espírito é Deus. É o Espírito que está conduzindo a igreja. Jesus está conosco sempre. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sim, mas ele está, digamos assim, para entender as pessoas da dívida em pessoa. Não, ele está à direita do Pai. Quem está conosco é Deus, o Espírito. Jesus está conosco, sim, mas é na pessoa do Espírito. Ele nos conduz, é o Espírito que conduz a igreja. É o Espírito que convence do pecado, do juízo,
da justiça. Um irmão me perguntou agora, essa semana, o que quer dizer isso? Então, irmãos, é o Espírito que está conosco. E é o Espírito que nos leva a toda a verdade. Jesus disse, ele vos conduzirá à verdade. Ele sequer falará dele mesmo, ele vai falar de mim. Quem é esse mim? Eu sou a verdade. Pois é. Então nós temos que entender essas coisas. Eu não tenho mais que viver pela lei de Moisés, eu tenho que sacrificar. O meu amigo Estevão já era para ter sido circuncidado, já tem mais de 8 dias. Qual é? Isso não existe mais. Lei cerimonial. Isso não existe mais. Temos que observar a lua, não sei o quê, temos que observar a Páscoa, não existe mais isso. Temos que observar o que o Senhor Jesus mandou e os que os seus apóstolos ensinaram para a igreja. Os ensinamentos para a igreja estão nas cartas apostólicas. Não tem regra de igreja, coisa nenhuma, para eu seguir diferente do que está na Bíblia. Jesus, ao morrer por nós, nos reconciliou com o Pai. A ira do Pai foi acalmada, porque os pecadores morreram. Aqueles que infringiram a lei, aqueles que mancharam, digamos assim, a santidade de Deus, morreram. Morreram em quem? Em Cristo. Foi por isso que ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava com medo de ir para a cruz, simplesmente por ir para a cruz, não. 2 ladrões estavam lá do mesmo jeito. Ele não queria, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é exatamente a ira de Deus. O povo de igreja sabe quem é Deus? Não! Sabe o que é a ira de Deus? Não! Por isso que qualquer coisinha eu ajeito aqui a minha Bíblia do jeito que eu quero, eu acho isso, eu acho aquilo. Espera aí, meu amigo! Existe uma regra que a nossa igreja diz que é a nossa única regra de fé e prática. Que nossa única regra é coisa nenhuma? Era para ser. A confissão diz isso, mas a prática não. Em primeiro lugar, eu tenho dito para vocês, como é que eu vou cumprir uma regra que eu sequer conheço? Os pastores não ensinam. E a igreja é muito menos interessada em aprender. Foi isso que aconteceu na história da Bíblia todinha. Foi isso que aconteceu na história da Bíblia inteira. Os pais não ensinam os filhos e os sacerdotes são falsos. É isso que está escrito na Bíblia inteira. Os sacerdotes não cobram. Eles querem ganhar dinheiro. Está escrito na Bíblia inteira. Aceitam subornos. Nós precisamos discernir essas coisas, meus irmãos. Porque o Espírito que está em nós nos vivifica, exatamente para que nós vivamos em obediência à lei de Deus, que Jesus cumpriu e nos ensinou a cumprir também nele, para que vivamos e testemunhemos o Evangelho de Cristo, que é a nossa lei, o Evangelho da salvação em Cristo. Nós temos que discernir essas coisas para poder viver para louvor da glória de Deus, que nos salvou, desde agora até a eternidade, quando Ele nos vier buscar para morar com Ele na glória eterna do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.